Voltamos com tudo para falar sobre direito previdenciário e, obviamente, eu não ia deixar de falar sobre o assunto mais bombado do momento no direito previdenciário, que é o decreto... Exatamente, decreto 10.410. Mas, Júlia, por que se fala tanto desse decreto? Calma aí que eu vou explicar para vocês. Vocês sabem que tem a nossa Constituição Federal, que é a nossa grande carta magna, a nossa referência legislativa, a nossa lei suprema, a nossa lei maior, que ninguém pode ir contra ela. E aí a gente tem, no âmbito da reforma da Previdência, a emenda constitucional número 103, que é a nossa grande reforma, e a gente tem as nossas leis ordinárias, que estão um pouquinho abaixo da Constituição Federal, que vem aí dispondo de uma forma mais concreta, mais aprofundada sobre todos aqueles direitos e deveres que estão fundamentados lá na nossa Constituição Federal, certo? Então, até aí eu falei sobre leis, sobre direitos e deveres, que está tudo lindamente disposto na nossa legislação. E aí, o que acontece? Essas leis estão lá lindamente dispostas e a gente não sabe como colocar ela em prática, como executar ela no âmbito da previdência social, no dia a dia, na via administrativa ou judicial. Como executar, como fazer valer todos aqueles direitos em minúcias, tá? E aí que vem o decreto. O decreto executivo nada mais é do que a Bíblia da Previdência Social. No caso, a gente tinha aí antigamente o decreto 3.048, que era lá de 1999, que regulamentava, ele trazia uma otimização de como pegar todos aqueles direitos dispostos lá na Constituição Federal e dispostos na lei ordinária, como fazer isso ser aplicado, ser executado diante da Previdência Social. Então, por aí vocês já têm uma noção de que o decreto nada mais é do que um regulamentador de tudo que está na lei, na Constituição. Então, o decreto não cria lei, exatamente. O decreto é de competência do Poder Executivo, este decreto em específico, o decreto 3.048 e agora o decreto 10.410, que vem aí alterando ou atualizando o decreto 3.048, substancialmente, atualiza legal, são não sei quantas folhas aí de decreto. Então, esse decreto nada mais é do que uma atualização daquele decreto lá de 1999 e, como eu estava dizendo para vocês, ele é de competência do Poder Executivo. Lá no artigo 84, inciso 4º da Constituição Federal, tem a competência do nosso Poder Executivo, do nosso Presidente da República, de então expedir esses decretos justamente para regulamentar, para otimizar, para explicar como vai acontecer na prática todos esses direitos e deveres que estão lá na Constituição Federal e na legislação ordinária. Por este motivo, eu já adianto para vocês que, se porventura o decreto suprimir algum direito, extrapolar alguma situação que está lá na Constituição ou na lei ordinária, ele é ilegal ou inconstitucional. Então, quando vocês começarem a estudar o decreto 10.410, atentem-se a isso. Ele não pode contrariar o que está lá na lei, porque ele nem tem competência para isso. Ele só precisa explicar como o que está lá na lei vai acontecer no dia a dia, na prática aí da Previdência Social, certo? E mais uma dúvida que eu vi que surgiu aqui, que a galera me mandou bastante em inbox, é: o decreto 10.410 atualiza o decreto 3.048, que era lá de 1999. Por este motivo, não tem problema se o decreto for contra outro decreto, até porque ele está atualizando. Então, não existe ilegalidade se o decreto 10.410 atualizar ou alterar algum dispositivo que estava lá no decreto 3.048. Ele não é ilegal por isso, porque é decreto alterando decreto. Agora, se o decreto 10.410 infringir, suprimir algum direito que está na lei ordinária ou na Constituição Federal, aí sim ele é ilegal ou inconstitucional, certo? Então agora nos próximos vídeos eu vou abordar com vocês alguns aspectos polêmicos e importantes que o decreto 10.410 trouxe à baila. E não esqueçam que quinta-feira tem live com o professor Márcio Hartz, às 6 horas da tarde. Eu espero todos vocês para a gente falar um pouquinho sobre cálculos. Até lá!